Pedimos cuidado a ouvintes, pois o podcast pode conter descrições de tortura, envenenamento e temas delicados. Não recomendamos para menores de idade. Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of or something that I've come to terms with. Because I haven't. It's a moment by moment thing. Sometimes I feel very tranquil and other times I don't feel tranquil at all. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Ted Bundy, um caso super polêmico que a mídia teve muita influência, temos influência política, porque Ted tinha os seus braços políticos. Essa é uma história bem complexa, não tô aqui sozinho, vamos lá, com quem eu falo? Oi, gente, aqui é a Marisa. Finalmente a gente vai falar desse cara, né? Eu tava falando com ela sentindo que ele tava me perseguindo, porque o caso do Ted Bundy acho que é o caso de serial killer mais famoso, tipo, a história em si ficou muito famosa, tanto por causa da mídia, eu acho, da personalidade dele em si. Finalmente a gente vai tirar logo essa pedra do nosso sapato, né, Thiago? Porque, pelo amor de Deus, porque vocês não sabem, mas o episódio anterior, que eu convido vocês a ouvirem, que foi o episódio do Ed Kemper, a gente teve que regravar várias vezes que a gente ficava chamando o Ed de Ted. Então a gente ficava zoando que o Ted tava perseguindo a gente. Então vamos falar agora do Ted, vamos ver se a gente tira logo isso do nosso caminho. Finalmente vamos tirar esse band-aid, porque tanto eu quanto a Marisa, a gente tem muito ranço desse caso, todo mundo gosta, mas eu e a Marisa, a gente não consegue não sentir ranço, e até eu acho meio patético algumas coisas do Ted, porque ele é egocêntrico num nível assim, cara, se eu tivesse metade do egocentrismo que ele tem, eu ficaria feliz, assim, eu seria uma pessoa com melhor autoestima, né? Nossa, demais. Vocês já vão entender, tá bom, pessoal? Mas antes a gente tem que falar sobre o nosso Apoia-se, que a gente tá tendo a ideia e a gente precisa falar sobre isso. Marisa, o que é um programa de financiamento coletivo de apoio? Então, gente, vocês sempre falam que gostam muito do nosso podcast. Eu vejo gente falando, poxa, eu queria que tivesse episódio toda semana. E pra tornar isso possível, a gente vai criar uma campanha no Apoia-se. O Apoia-se é um site 100% seguro, em que a gente vai fazer certos níveis de doações que vocês vão poder estar fazendo pra gente. As doações vão começar a partir de R$2 e vão até 20, ou se você quiser, né, se você for um sugar daddy e quiser patrocinar nós, pode dar um pouquinho a mais, mas começa a partir de R$2. E claro, né, que os doadores vão ter certos benefícios, como sorteios de livros criminais ou outros itens do assunto, ou a gente vai poder mencionar o nome de vocês em alguns episódios extras, vocês vão poder também ouvir os episódios com antecedência, né, que a gente sempre solta os episódios na quarta-feira, então vocês vão poder ouvir, tipo, por exemplo, na segunda-feira, e por aí vai estar tudo bem explicado na página do Apoia-se. E por que isso? Pra gente poder trazer mais qualidade pro podcast, a gente poder investir em equipamentos, trazer um áudio melhor, e principalmente pra ajudar na questão da edição, né, pra gente poder quitar essa parte do editor e poder fazer mais episódios, trazer com mais frequência também, né, gente, a gente gosta de fazer as pesquisas e tal, e as pesquisas que a gente gosta de fazer através de livros, né, e livros custam dinheiro, ainda mais nesse país que eles estão querendo ainda por cima taxar os livros, talvez fique mais caro ainda. Então é uma forma que vocês têm de colaborar e a gente tá fazendo essa linha a partir de R$2, né, pra daí poder ter mais possibilidade de mais pessoas participarem. Então basicamente é isso. A gente conta com o seu apoio, a gente vai iniciar o Apoia-se, não sei se no próximo, a gente já tinha falado, mas as ideias estão rolando, temos muitas ideias legais para que o apoio tenha retorno e também para que uma coisa muito importante aconteça. Eu acho muito interessante ter podcasts extras só para assinante, mas eu acho que o apoiador, ele quer ver que a palavra se espalhe. Quanto mais gente ouvir o nosso podcast, eu acho mais legal. Então, para que a gente possa fazer podcasts de graça, que estejam no Spotify toda semana, a gente precisa desse apoio da comunidade. Queria agradecer muito, gigantemente, as pessoas que estão ouvindo e espalhe a palavra, porque é importante, incentiva a gente a fazer mais podcasts, a fazer de uma maneira melhor, mais concisa, e também é um afago para nossa moral de ficar horas e horas estudando, né, Marisa, sobre os casos.
E outra forma que vocês podem estar ajudando a gente é seguindo a gente nas redes sociais, todos os arrobas para nossa página lá no Instagram, para nossas páginas pessoais e para a página do nosso editor, para quem precisar de um editor no podcast, vão estar na descrição. E caso o aplicativo que você estiver ouvindo a gente tiver uma forma de avaliação, por favor, dê as 5 estrelas, dê a nota máxima pra gente, para que possa passar para mais pessoas. E queremos agradecer também, vou deixar registrado, que semana passada a gente bateu 1000 plays, 1000 ouvintes, assim, que ouviram, clicaram no botãozinho. Em 4 episódios. A gente ficou muito, muito feliz. Sim, muito obrigada. Eu sei que a maioria vem do TikTok, então obrigada, pessoal do TikTok. Obrigada, pessoas que simplesmente apareceram, não sei da onde, ó. Um beijo pra você, tudo de bom pra você, pra sua família, pros seus animais de estimação. E é isso. E eu só vou terminar com espalhe a palavra e faça o único esquema de pirâmide que é possível, que é o esquema piramidal da broderagem. O que é? Você pega para 3 pessoas, porque como é um esquema de pirâmide, sempre tem que ter algum número místico, né? Você sabe, Marisa. Com certeza, com certeza. Apresenta o podcast para mais 3 pessoas. Essas 3, mas é apresentar mesmo, é pegar o podcast e falar: coleguinha, você ouviu? Chega 2 da manhã, você ouviu o podcast? Você instala o Spotify, pede para instalar o Spotify, mostra a gente, pede para instalar no Apple Podcast, no Castbox, o que você quiser ouvir, a gente tá lá. Estamos em quase todas. Os stories. Isso, manda stories pra gente, a gente ajuda você. Então, vamos começar esse podcast, Marisa? Vamos começar do início, não é mesmo? Infância e adolescência. Vamos começar então o podcast, Marisa. Agora é a hora da verdade. Quem é Ted Bundy? Vamos lá, o Ted Bundy nasceu no dia 24 de novembro de 1946. Pra quem interessa, ele é de Sagitário. Muita gente pergunta signos, então tá aí, Sagitário. Ele nasceu em Burlington, nos Estados Unidos. E a vida familiar dele, pra variar, não foi fácil. Todos os serial killers, a maioria, passa por vários problemas. E o problema da vida do Ted começou antes mesmo dele nascer. Por quê? A mãe dele se chamava Eleanor Louise Cowell. Ela foi uma mãe solteira, ela acabou tendo um relacionamento com um militar da Força Aérea Americana, que era bem mais velho com ela acabou engravidando e esse cara foi comprar cigarro, tanto que o Ted nunca conheceu o pai biológico, e isso seria um escândalo na época, né, gente? O Ted nasceu em 1946. Ser uma mãe solteira naquela época era algo que era visto com muito preconceito e seria um escândalo na vizinhança. E vamos lá, que é Vermont, né? É um estado bem conservador hoje em dia. Então, a gente tem que pensar que estamos com uma mãe solteira, uma história que não bate, com uma pessoa que não casa diretamente com ela. E para abafar esses escândalos, o que vai acontecer? Bom, primeiramente o Ted, ele nasce numa casa que é uma casa acolhedora para mães solteiras. O nome do lugar que ele nasceu foi Elizabeth Lounge Home for Unwed Mothers, né? One-ed, né? Já dá esse lance de mãe solteira. Então, os avós do Ted, o Samuel e a Eleanor Cowell, ela tem o mesmo nome que a mãe, né? Do Ted mesmo. Eles decidem bolar um plano para abafar esses escândalos, que seria como? Os avós fariam de conta que eles eram os pais e a Eleanor, a mãe, faria de conta que ela era a irmã mais velha do Ted. Então, eles montaram essa família de mentirinha para precaver esse preconceito e para que a filha pudesse ter uma vida, entre aspas, normal, e que o neto / filho também tivesse uma vida, entre aspas, normal. E o Ted vai acreditar nessa mentira por bastante tempo. Foram vários anos até ele descobrir a verdade. E é aquilo, isso vai com uma panela de pressão. Depois que ele descobre, a coisa fica bem feia. O Ted fica com bastante raiva, ele se sente muito enganado. E a gente vai ver que Ted foi uma criança que teve várias questões com a personalidade dele. No começo da adolescência, ele não era essa figura dominante que a gente vê nos filmes hoje, com o Zac Efron, super bonitão, galã e etc. A gente vai ver que a adolescência dele é um pouco mais complicada do que ele pinta ser, né, Marisa? Com certeza. E além disso, assim, até que assim o Ted não sofreu agressões diretamente contra ele, mas diariamente ele via o avô, que ele acreditava ser o pai, agredir a avó / mãe o tempo todo, né? Tanto agressões físicas quanto verbais. Porém, no futuro, em entrevistas que o Ted deu, ele sempre lembrou dos avós com muita ternura, sempre falou dos avós que gostava deles, mas ele via essa violência doméstica acontecer diariamente na casa dele, né? E em 1951, aos 5 anos, o Ted ele vai se mudar com a mãe e com a irmã
e a Eleanor se casa com John Cutler Bundy, que adotou o Ted e se tornou padrasto. E foi aí que veio o sobrenome Bundy. Então, aí que nasce o sobrenome dele famoso, o sobrenome que todo mundo conhece. E eu acho inconveniente ou muito similar, porque o Ted também, na fase adulta, ele vai adotar uma criança quase como se fosse dele. Sim, vai rolar isso. Esse é um paralelo que eu acho muito, no futuro, muito parecido, assim, muito similar. E ele vai tratar como se fosse filha dele. Eu não sei esses relatos com esse pai, esse padrasto. Não tem muitos registros, mas para mim, no caso, já é uma primeira coincidência. Com certeza, né? Então, só pra gente saber uma noção geográfica, ele morava com os avós na Filadélfia, nessa primeira fase, e depois ele se mudou com a mãe barra irmã pra Tacoma, em Washington. As poucas coisas que a gente sabe da relação dele com o padrasto é que o padrasto até tentava, sim, ter uma relação próxima com o Ted, porém, ele nunca demonstrou interesse, né? Porque ele nunca entendeu exatamente por que ele tinha que viver com a irmã, porque ele ainda não sabia a verdade, né? Ele se sentia meio desconfortável com essa situação. Assim, quando a gente pesquisa sobre como ele descobriu a verdade, é muito difícil, porque cada livro fala uma coisa, cada história, cada site é uma coisa. Tem gente que diz que foram colegas dele que acharam os documentos e depois começaram a fazer bullying com ele, chamar ele de bastardo. Tem locais que falam que foi ele mesmo que encontrou as certidões e tudo mais quando ele ainda era bem jovem. Tem sites que dizem que ele só descobriu depois que ele já era mais velho, assim, que ele já era adulto. Então tem uma certa inconsistência, né? Trouxe todas essas possibilidades, mas o que a gente sabe é que eventualmente o Ted descobriu, e por conta disso foi algo que marcou muito ele acabou voltando o ódio dele para a mãe. Ele meio que culpou ela dessa situação e foi uma coisa que deixou ele muito mal e fez ele, de certa forma, observar as mulheres com desconfiança. Então ele já começou a desenvolver esse ódio generalizado contra mulheres. E o Ted era claramente misógino, dava pra ver isso, a gente vai ver nos crimes dele isso se refletindo. Outra coisa que eu posso fazer um paralelo com outro episódio, com o nosso episódio do Ed Kemper, é que o Ed Kemper, ele tinha uma fala estruturada, então o material que o Ed produz pra gente ler, pesquisar sobre, é um pensamento organizado, um pensamento que não muda, ele não tem muitas contradições entre si. Já o Ted, você pega o que ele diz que é a infância dele e comparam com o que as pessoas que viram ele crescendo dizem assim, parece que ele vive numa fantasia. Então, o próprio Ted não dá pra gente levar muito em consideração. Então, fiquem bem ligados quando vocês forem ver alguma coisa sobre o Ted Bundy, ele falando, porque ele fantasia demais sobre várias coisas, ele não é uma fonte confiável como o Ed. Eu não vou dizer que o Ed é super confiável, mas o Ted tem essa questão de... Da mentira, né? Ele é muito mentiroso. Não tem como dizer que não. Ele é muito mentiroso compulsivo. Sim. E, dá pra ver umas horas que ele se romantiza, que ele se glamouriza, que ele mostra essa infância maravilhosa dele, tanto que no documentário da Netflix, ele, pra mim, chega a ser quase patético, assim. Você vê a pessoa que ele romantiza e as pessoas do bairro dele falando, tipo, não, ele não era assim, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre uma entrevista que ele deu, porque é muito difícil sobre isso. Então, retomando o caso, já no ensino médio, ele vai ser investigado por dois roubos que ele comete, mas a ficha dele fica limpa. Ele chega a ser condenado nesses roubos? Ele chega a sofrer alguma pena sobre isso, Marisa? Ficou meio que por isso mesmo. E muito que o Thiago disse, né? A gente recomenda muito esse documentário da Netflix, que é Entrevista com o Serial Killer Ted Bundy. Se vocês escreverem Ted Bundy, já vai aparecer esse documentário. Ele é muito interessante porque tem essas entrevistas do Ted e depois aparecem as pessoas desmentindo, né? E uma parte do documentário que eu lembro muito claramente é quando ele tá falando do ensino médio e da adolescência. Ele falava que ele tinha muitos amigos, que ele fazia parte do time, e depois aparece uma moça que estudou com ele que fala que não, ele não tinha amigo, ninguém conversava com ele não fazia parte de time coisíssima nenhuma. Ou que ele era um super campeão no grupo de escoteiros, e aí chegavam e falavam, não, ele era estranho, a gente não conseguia falar com ele.
não conseguia fazer as atividades básicas do escoteiro. Beleza, porque na real ele era muito introspectivo e de forma geral ele não entendia por que ele tinha que ter amigos, por que as pessoas iam querer amizade com ele. Então ele era muito quieto na real, ele não tinha amigos mesmo, ele era bem inseguro nessa fase, extremamente tímido e solitário, mas apesar disso, de fato ele era muito inteligente, né? Isso não tem como negar, tanto que ele era um dos alunos da escola que tiravam as melhores notas. Outra questão que a gente vê não só no TED, mas de muitos serial killers, tanto que isso até chega a ser uma das principais características deles, é que de forma geral eles sempre têm acesso à pornografia, revistas com mulheres nuas, homens nus também, numa idade muito cedo, e isso foi o que aconteceu com o TED. Tanto que eu vou ler agora um pedacinho pra vocês de uma entrevista que ele deu, em que ele fala justamente sobre como a pornografia, de certa forma, não que ela influenciou ele mesmo, não bota culpa nisso, mas de como isso, de certa forma, afetou ele. Esse trecho que eu estou lendo é do livro Anatomia do Mal, tá bom? Da Dark Side, beleza? Garoto, de 12 ou 13 anos, tive contato com a pornografia leve fora de casa, no mercado local e nas farmácias. A garotada costumava explorar as ruas menos movimentadas do bairro, onde as pessoas despejavam o lixo. De vez em quando a gente encontrava livros mais pesados, mais explícitos. Isso também incluía revistas políticas e etc. Eu quero enfatizar isso, o tipo mais nocivo de pornografia, e falo por experiência própria, vivida na pele, é a que envolve violência sexual. O cruzamento dessas duas formas, como eu sei bem, gera um comportamento terrível demais para descrever. Antes de continuarmos, é importante para mim que as pessoas acreditem no que eu estou dizendo. Não estou culpando a pornografia, não estou dizendo que ela me levou a sair por aí e fazer as coisas. Eu assumo total responsabilidade por tudo que eu fiz. A questão não é essa, a questão é como esse tipo de literatura contribuiu e ajudou a moldar e dar forma a certos tipos de comportamento violento. No início, ela alimentava esse tipo de processo mental. Depois de um determinado momento, ela colaborou para cristalizar esses processos, transformando-os em praticamente uma entidade independente. Depois de ficar viciado nisso, vejo que isso é um tipo de vício. Você começa a buscar materiais mais fortes, mais explícitos, mais gráficos. Como em um vício, você deseja algo mais sólido, algo que proporcione uma sensação maior de excitação, até chegar ao ponto em que a pornografia não é mais o bastante. Aquele ponto decisivo em que você começa a pensar que fazer aquelas coisas poderá te dar o que nenhuma leitura ou imagem pode oferecer. Ou seja, de certa forma isso alimentou as fantasias que ele tinha, e de certa forma isso meio que fez ele ter os primeiros pensamentos de que talvez seria interessante fazer isso na vida real. Sim, e é muito chocante, porque nisso a gente vê como o Ted tem consciência dele próprio e, assim, ele pode não ter uma fala estruturada, mas como a formação dele vai afetar no que ele pensa. Você vê que o raciocínio dele de como psicólogo tá lá. A gente vai, então, começar a falar sobre as universidades. E lá por 65, o Ted, ele termina o ensino médio e o Ted, com o seu ego, ele vai achar que por ser bom aluno, ele vai entrar em Harvard, Stanford e Yale, que são universidades grandes nos Estados Unidos, que têm renome, pompa, circunstância. Era isso que o Ted queria. Ele almejava isso. E ele não, ele passa para UPS, que é University of Puget Sound, e depois de um ano, ele é transferido para a Universidade de Washington e ele vai estudar chinês. Algo meio aleatório, né, Marizana? Olha, mas depois ele acaba trocando de curso. E lá em 67, 2 anos depois, ele vai se envolver com uma colega da High Society americana, a Stephen Brooks, que era rica, ela tinha status, ela tinha posses materiais, e aí o Ted começa a se encantar com isso, né? No primeiro momento, o que acontece, Marisa? Como que se dá essa relação com o Ted? A gente vê as entrevistas, assim, que ele fala das ex-namoradas, ele nunca fala assim, eu gostava dela, sei lá, por causa da personalidade dela. Ele sempre fala, né, nas entrevistas, porque ela era bonita, por causa das coisas que ela proporcionava e não por ela mesma. Só que acontece, assim, que no começo do relacionamento até que vai dar boa, assim,
Só que com o tempo a Stephanie, ela começa a perceber que o Ted não queria nada com a vida dele, sabe? Ela era da High Society, ela tinha que estar com um cara que ia proporcionar pra ela a mesma qualidade de vida que ela já tinha. E como ela percebe que o Ted era imaturo, que ele tinha essa falta de ambição, ela decide se afastar e terminar esse relacionamento. O Ted não lidou nem um pouco bem, porque, gente, vocês perceberam o ego do homem, né? Vocês perceberam que o cara se achava. É muito claro isso, então ele lidou super mal com essa rejeição. Ele ficou super mal. Ele tentou algumas vezes voltar com a Stephanie, tanto, gente, que Stephanie Brooks, na verdade, é um pseudônimo, tá? Porque ela não dá o nome verdadeiro dela, ela não quer nem ser associada a esse caso, tá? Ele tenta voltar com ela, mas ela segue a vida dela e deixa ele completamente abandonado, e isso é uma coisa que deixa ele muito mal. E o que ele mais sente falta nisso tudo, que eu acho bizarro, é a questão de status. Ele gosta do status do carro, das pessoas a qual ele estava envolvido, porque, querendo ou não, gente, ele queria estar numa grande universidade. Ele não consegue, ele fica meio desinteressado, assim, ele meio que perde o foco. Ele, sabe, ele tá fazendo chinês na Universidade de Washington, então ele se sente meio perdido nisso tudo, e lá por 68 ele vai abandonar a faculdade e começa a trabalhar em empregos temporários. Mas depois ele acaba voltando aos estudos e em 1970 ele se forma em psicologia. Eu sempre falo, gente, que tinha que pegar a foto do Ted Bundy, colocasse no dicionário das gírias, aí tem aquela gíria lá, enfim, a hipocrisia, colar uma foto gigantesca dele do lado, porque ele se forma em psicologia, e aí sim, até que ele consegue uma pompa, né, porque ele se forma com honras na faculdade, por conta das ótimas notas que ele tinha em psicologia. Isso, assim, em alguns casos tem questões surreais, mas essa pra mim é o surrealismo mágico, maluco, estratosférico. Pra mim isso é o que a Marisa falou, é hipocrisia, mas a gente vai ver isso de um nível absurdo. O que acontece, Marisa? O que o Ted começa a trabalhar, que ele é um homem produtivo, cidadão de bem e honrado? O que ele começa a fazer? Cara, vocês terem uma noção, eu tô com um sorriso agora na minha cara, mas é de nervoso, assim, porque, tipo, é uma coisa realmente inacreditável, porque ele começa a trabalhar numa linha de prevenção ao suicídio. Tem nem o que dizer, né, Thiago? Continua, porque só fica pior. Fica pior. Você liga lá, pedindo ajuda, e o cara que mata tá tentando te ajudar a sobreviver. É muito bizarro isso, mas fica pior, tá? Que esse emprego, inclusive, a colega de trabalho dele até escreve um livro depois, trabalhando do lado do inimigo. Eu sei que ele também tem na Dark Side, dizem que esse livro é muito bom, mas piora, tá? Porque daí ele começa a trabalhar no Comitê Anticrime da cidade de Seattle. E nesse emprego, ele desenvolve uma cartilha destinada ao público feminino que ele ensina as mulheres a como se prevenir do estupro. É basicamente uma cartilha para se prevenir de próprio, assim, é que como ele já tinha aquilo na cabeça dele, ele já conseguia fazer uma cartilha melhor. Para mim isso é inacreditável, gente. Sim. Desculpa, essa é aquela coisa que tira a gente do trilho, assim, a gente faz o roteiro, faz a pauta bonitinho, mas chega uma hora que é muito surrealismo. Como eu falei, é muito surreal. É muito, muito surreal isso. Eu não sei o que falar. O que você tem a dizer sobre isso? Sua percepção pessoal disso? Muito insano pensar que ele de fato escreveu isso, e eu sei que essa cartilha vira e mexe, às vezes ela aparece de volta na internet, eu não consegui encontrar, mas eu tenho certeza que ele escreveu coisas que ele de fato evitaria como um estuprador, né, porque, se eu não me engano, essa cartilha tem toda a questão, assim, de, o cabelo comprido é mais fácil de puxar pra dentro do carro, e por aí vai, ou que geralmente os estupradores não atacam mulheres que estão segurando alguma coisa como um guarda-chuva. Eu sei que tem esse tipo de coisa na cartilha, só que eu acho que a parte mais surreal dele ter trabalhado nesse comitê, que é justamente a análise que ele faz da polícia. Então, né, nesse comitê anticrime, além dele ter feito essa cartilha, ele começa a observar a vida dos policiais, a maneira que eles faziam as investigações, ele começa a ver e compreender como que havia processos falhos dentro dessa instituição, que eu acho que, de certa forma, como vários serial killers, aí a gente cita novamente o Ed Kemper, né, que também, de certa forma, fez
essa análise porque ele era amigo dos policiais e tudo mais. De fato, eu acredito que isso ajudou ele um pouco, sabe? Dele perceber as falhas da polícia, observar tudo que acontecia direto da fonte, né? E até a questão de investigação, né? Sim. Ele vai começar a cometer crime que ele vê que tem um grande conflito de quem vai investigar. Ele sempre fazia em fronteiras, alguns crimes ele cometia em fronteiras ou em outros estados. Então ele sabia como se davam as brechas na lei, quais eram as maiores dificuldades das pessoas de Seattle resolverem os crimes. Aí com isso ele vai usar isso em seu favor para fazer com que os crimes deles tenham uma dificuldade maior de achar e entenderem o crime dele. Mas o Ted, como a gente disse, era o típico cidadão de bem, e claro que ele tinha que se meter na religião e na política também. Ele é batizado na Igreja dos Mormons, se eu não me engano, acho que até no documentário, né, Thiago, aparece o batizado dele. Sim, aparece. Essa questão da religião tanto não me afeta tanto, mas a questão Mas a política me afeta bastante, porque assim, ele vai lá em 68, ele se filia ao Partido Republicano. No próprio documentário mostra que era conservador e era muito fervoroso pelo Richard Nixon. Então o Ted trabalhava num comitê de campanha de um dos candidatos. Então ele começa a fazer algumas questões, ele começa a aparecer na televisão, porque ele trabalhava nesses comícios, e ele começa a falar mal de outros candidatos, e ele sempre fala aquela coisa, não, eu não quero aparecer, mas ele sempre tá nas entrevistas. É uma coisa que eu acho muito cômico. Não, eu não quero aparecer, mas ele sempre queria estar nas entrevistas, ele sempre era que falava, ele sempre queria ser o porta-voz desse candidato. Então ele tinha um bom trânsito com pessoas do Partido Republicano, tanto que vários deles acham que o Ted seria um bom político, e ele chegou a salvar vidas. O Ted foi o cidadão modelo. Você pode voltar 3 episódios que o John Wayne Gacy, Ed Kemper e Ted Bundy são considerados como cidadãos modelos. Acho que menos o Ed, mas... O Ed tinha um pouco, né? Ele era um pouco conservador, sim, né? Ele tinha toda aquela questão com os hips. Mas calma que vai ter hippie no próximo episódio, tá, gente? Calma, a gente vai tentar mudar. Vai ter uns hippie, porra louca. Calma. Também temos de tudo. A categoria serial killer, gente, ela é bem humilde, a gente consegue achar de tudo. É bem impressionante, né? Mas de fato ele salva vidas. Pode explicar isso daí pra nós, Thiago? Sim, ele chega a salvar uma vida de uma criança que estava sendo afogada. E aí, como um bom cidadão de bem, ele ganha uma condecoração em Seattle. Então, olha lá, mais um serial killer sendo condecorado. Até quando? Até quando, né? Gente, é difícil. Mas agora falando sério, essa questão de parecerem cidadão modelo é muito para ele se encaixar na sociedade, sabe? E isso que eu sempre vejo como uma parte mais preocupante. Quando o serial killer, ele se encaixa na sociedade é quando ele é mais perigoso. O próprio John Douglas disse, quanto mais adaptado à sociedade o serial killer está, mais perigoso, porque aí ele começa a ver as falhas da polícia, ele começa a saber quais são os defeitos, e isso para a investigação criminal é muito, muito ruim. E depois disso, ele passa a estudar em Direito, já em 74, ele vai fazer o grande sonho dele, que é estudar Direito. Ele vai estudar na Universidade de Utah. Mais uma hipocrisia, né? Mas depois a gente dá mais detalhes da questão do direito e de ser advogado, né? Mas... nesse meio tempo, em 1969, ele conhece, assim, os livros, qualquer site vocês procurarem, ele tá lá, que quando falam da Elizabeth Clover, que ela foi o grande amor da vida dele. Gente, grande amor, caralho, desculpa usar palavrão, mas eu não gosto quando eles usam esse termo, porque, tipo assim, mano, ele era super abusivo com ela, tipo assim, pelo amor de Deus, parem. Tanto que no filme que tem do Zac Efron com a Lily Collins, eles dão ênfase nessa relação que ele teve com ela, e aí que a gente vê esse paralelo, né, porque a Elizabeth, ela era mãe solteira, ela trabalhava como secretária no departamento de medicina da Universidade de Washington, ela era recém-divorciada, e ela tinha essa filha que era a Tina. E foi aí que o Ted meio que adota essa filha e cuida dela como se fosse um pai, assim. Realmente, se vocês forem procurar as fotos dele, tem foto deles na lareira dando risada, deles montando o cavalo, deles segurando a menina e os dois dando risada. Se você olha as fotos assim, você não sabe o contexto, não sabe quem que é, você acha que é uma família
família normal, né? E essa é uma parte muito doida, e o relacionamento deles durou bastante tempo, foram anos, só que foi um relacionamento conturbado. O relacionamento deles foi até 1976. Eu digo que foi conturbado porque, na verdade, a Elizabeth, acho que ela chega a fazer um livro também sobre a relação dela com o Ted, que só anos depois ela conseguiu perceber esse lado abusivo do Ted, né? Eu acho que todas as vítimas que passam por um relacionamento abusivo demoram um tempo pra ser processadas essas informações. E ela também diz que ela acha que teve momentos, sim, que ele tentou meio que matar ela, só que, de certa forma, ele não conseguia levar adiante. E pra mim, essa relação que ele tem com ela é bem romantizada no filme. Muito. No filme eu acho muito romantizado a forma como o Ted é como se fosse um galã, como se, ó lá, ele tá fazendo um café da manhã pra ela, sabe? Tipo, sim, ele era essa pessoa, mas sim, eu acho que a gente tem que começar a desconstruir essa questão de o serial killer ser perfeito, ele conseguir quase como se ele tivesse uma chavinha de ser bom e ser ruim. E eu acho que não é isso. Ela sentia o medo pelo Ted às vezes. Ela via que o Ted olhava para ela diferente. Então, toda essa relação no filme, eu acho que o filme do Zac Efron eu acho muito problemático por causa disso, assim. Ele pinta um Ted Bundy muito charmoso, muito legal, e até as coisas que ele faz, tipo, fugido da delegacia, ele faz como se fosse algo, sabe, ai, como é emocionante, como ele era esperto, inteligente. Então, isso eu acho bem problemático. E uma coisa que eu tenho a comentar sobre esse filme que foi bem feito, não vamos só tacar pedra, se a gente pega as fotos reais e as fotos no filme são muito, muito parecidas. Eu chego a ficar chocado quão parecidas elas são. São tão parecidas assim com o Ted Bundy, eu falo que eles foram humildes assim com o Ted, porque o Zac Efron é mó gato e o Ted Bundy era horroroso. Mas realmente tem umas fotos que são muito parecidas. É que assim, antes da gente chegar na parte dos crimes em si, eu acho que a intenção deles com esse filme foi meio que montar um quebra-cabeça para as pessoas ficarem na dúvida se o Ted Bundy era ou não o assassino. Só que o problema é que eles justamente escolheram um caso que é muito famoso e real, então não fez sentido fazer isso, porque a maioria das pessoas sabem quem foi o Ted Bundy. E eu tenho muita raiva do título que veio pro Brasil. Eu sei que em inglês é uma coisa totalmente diferente, mas eu não lembro o nome agora, mas pro Brasil veio traduzido como Ted Bundy, a irresistível face do mal. Então já vem com essa romantização no próprio título, né? Tão péssimo, né? Mas vamos pros crimes, que é a parte que vocês gostam, né? Assim, não tem uma precisão exata de quando foi o primeiro assassinato dele. Tem local que fala que pode ter sido ainda na infância, que foi antes, mas não tem certeza, mas foi por volta de 1974, quando o Ted tinha 27 anos, que várias garotas universitárias com aparência muito similar começaram a desaparecer. Então a polícia começou a ficar atenta em relação a esse assunto, mas antes da gente falar mais sobre isso, se sabe que a primeira tentativa assim, de sequestro mesmo, que foi meio que registrada, foi em 1969, que ele tentou sequestrar algumas moças, só que foram tentativas falhas que felizmente não deram certo. E a gente vai começar a ver como a polícia era falha. A polícia não tinha a mínima ideia. No documentário mostra muito claramente como na época o Ted pegava garotas que claramente eram muito responsáveis, que ninguém duvidava da moral e etc da menina, tanto que eu acho que o Ted era um pouco conservador nisso, que ele sempre pegava meninas, digamos assim, com certo status ou universitárias e nunca tinham provas, elas nunca conseguiam, ele capturava essas meninas e desapareciam com elas, então era como se essas pessoas saíssem nas nuvens. Tinha esses desaparecimentos e nunca ninguém tinha um retrato falado para dar. Aí a gente vai começar a falar só um pouco mais sobre o Ted. A gente falou que o Ted ele era muito ruim em comunicação quando criança, mas ele se transforma, ele vira um cara comunicativo, um cara que ele era, para os padrões da época, ele era charmoso. A gente pode não concordar com isso, mas para os padrões da época ele era charmoso, ele sabia conversar muito bem, ele tinha essa lábia que falavam bastante. Isso ajudava ele tanto nos sequestros
para que ele conseguisse convencer. Ele sempre se pagava como cara indefeso, então a gente vai ver isso no modus operandi dele. Como funcionava o modus operandi do Ted Bundy, Marisa? O modus operandi, até que ele era um pouco parecido, mas ele mudava ao mesmo tempo. A gente não pode dizer que o Ted ele sempre agia da mesma forma, ele tinha umas técnicas diferentes, mas acho que a que até aparece no filme do Zac Efron, que era uma das mais comuns, é que ele se fingia de debilitado. Ele colocava uma tipóia no braço, fazia de conta que estava com o braço quebrado, ou andando de muletas, então ele passava perto de parques, universidades, praias, segurando livros, ele pedia ajuda para alguma garota que seguia o padrão que ele queria, pedia ajuda delas pra moça colocar o livro dentro do carro, porque ele não conseguia abrir a porta, coitadinha. E quando a moça, de bom grado, ajudava ele, tentava colocar o livro dentro do carro, lembrando que o carro dele era um Fusca bege, e o Fusca não tinha o banco do passageiro, e tampouco tinha uma tranca na porta do lado de dentro para que a vítima conseguisse pular para fora do carro. Então ele conseguia empurrar a menina quando ela se agachava para pôr o livro, trancava a porta, algemava, pegava alguma ferramenta, alguma coisa pesada, batia na cabeça dela até deixar ela meio inconsciente ou até que ela desmaiasse e levava ela para algum lugar mais afastado. Antes da gente entrar em detalhes com as mortes, vou falar de outras duas formas também que ele atraía as vítimas dele. A segunda é a clássica de oferecer caronas, que eu sempre digo que nos anos 70 especialmente, né, caronas eram um meio de transporte comum. As pessoas pegavam carona, elas não se importavam. Além disso, também ele oferecia aquelas caronas depois de festas, nos bares, e ele tinha esse lance de conversa, né? Então as vítimas, às vezes, coitadas, elas acabavam pegando carona com ele, achando que ele era um cara legal, e no fundo não era. E a terceira forma, que a gente vai ver, principalmente na última fase dos crimes dele, que era através de invasões de dormitórios universitários durante a noite. Ele entrava quando a janela estava aberta, ou ele conseguia abrir a janela e entrava e atacava as moças enquanto elas estavam dormindo. Mas, voltando, quando havia esse sequestro, né, ele amarrava a vítima, ele levava principalmente assim pra floresta, esses locais mais afastados, ele violentava, abusava da vítima sexualmente e depois matava ela através do estrangulamento, né. Algumas das vezes ele praticou necrofilia, né, necrofilia é quando se mantém relações sexuais com um cadáver, mas isso foi uma coisa que ele só admitiu anos depois, quando ele já estava preso, e algumas das vítimas acabavam sofrendo um pouco mais do que as outras, porque ele acabava torturando e sendo ainda mais violento do que ele já era. E a gente vai ver no futuro que uma dessas torturas foi digamos, a última chave que precisava para condenar ele. Mas vamos falar então sobre as vítimas, tá? Temos a Karen Chandler, a Katia Klein, que também foram desafortunadas. A primeira, ela teve os dentes quebrados, a sua mandíbula e crânios esfacelados, os dedos esmagados e sofrido inúmeros cortes em volta do corpo. A segunda, ela sangrava demais pela cabeça e seu rosto estava totalmente dilacerado por objetos cortantes que as perícias dão a entender que são facas. Quase não possuía arcada dentária, sua mandíbula estava em pedaços e com sinais de flagelação no pescoço. Então, ele torturava bastante as vítimas. É bem pesada essa questão. E essas duas vítimas tinham sido estupradas. Então, quando os corpos delas foram achados, a polícia não teve muito o que trabalhar, porque uma delas não tinha arcada dentária, eles não sabiam, eles conseguiam associar o corpo pela pessoa que desaparecia. Sim, e muitas das vítimas do Ted, até hoje, assim, se sabe que essa moça foi uma vítima dele, só que muitas, até hoje, o corpo nunca foi encontrado, a família nunca pôde enterrar a filha. O Ted, assim, gente, ele matou muita gente, se a gente for falar cada vítima, esse podcast vai ter, tipo, umas 6 horas, mas só pra gente ter noção da crueldade que ele tinha, outra vítima dele foi a Melissa Smith, ela tinha 17 anos, e o cadáver também foi encontrado com várias evidências de que ela foi torturada, porque o crânio dela tinha sido quebrado em vários pedaços e o corpo dela estava totalmente machucado. Ele também tinha muito essa questão de morder os corpos, que a gente vai falar mais sobre isso depois, mas sim, ele era muito, muito violento, às vezes, sempre, né, mas às
às vezes ele literalmente, né, como a gente pôde ver, com certeza ele fazia isso por causa do ódio, ele queria, tipo, destruir a pessoa totalmente, acabar com aquela existência, né? E sim, ele sempre pegava o mesmo padrão, tanto que isso foi uma coisa que chamou a atenção da polícia, mesmo pela ineficácia da polícia, chamou muita atenção, porque eram mulheres brancas de cabelo longo e escuro, então era sempre o mesmo padrão. O Ted é um criminoso que não foge do padrão dele, ele sempre ficava com esse tipo de descrição, e você vai olhar tanto para as pessoas que o Ted namorou, quanto para a mãe, eram muito parecidas, assim, chega a ser assustadoramente parecidas, as vítimas dele com a mãe e as namoradas. Certeza, né? Porque como a gente disse no começo, ele tinha sim esse ódio contra mulheres, mas principalmente por causa da mãe. Então, de certa forma, era uma maneira dele, acho que, representar a mãe dele. A gente vê uma questão muito parecida com o Ed de novo. Mas, como Sim. o Thiago disse, ele tinha esse padrão. Então, algumas mulheres conseguiram sobreviver ao ataque do Ted, e uma dessas mulheres que sobreviveram, que foi a Soltria, eu acho muito interessante a história dela, porque como que foi? Ela sobreviveu, ela, assim como muitas mulheres, só percebeu que era o Ted Bundy anos depois, quando ela viu na televisão, mas o que aconteceu? Ele já estava perseguindo ela seguia todos os padrões, né, branca, ela tinha um cabelo gigantesco, castanho, escuro, e ele já estava stalkeando ela, ele percebeu que ela sempre pegava o ônibus no mesmo lugar. E certo dia, ela acabou perdendo o ônibus, e o Ted apareceu com o carro, sorridente, sempre charmoso, e perguntou se ela não queria uma carona. E de fato ela ia pedir a carona porque ela tinha um compromisso importante e ela estava atrasada. Só que quando ela se aproximou do carro, o Ted encarou ela e ele percebeu que ela estava usando um chapéu, ele achou aquilo estranho. Aí ele pediu pra ela tirar o chapéu, e quando ela tirou, ele percebeu que ela tinha cortado o cabelo. E não é assim que ela tinha cortado, ela cortou muito, ela cortou um Chanel, o cabelo dela tava sendo queixo, como eu disse, ela tinha um cabelo enorme. Ele olhou pra Soltria e simplesmente disse: olha, desculpa, mas não vai dar, fechou o carro e foi embora. Ou seja, ela quebrou o padrão que ele tinha, ele foi embora. Gente, vocês têm noção? Você consegue imaginar isso, Thiago? É estranho, pra a gente dizer que modus operandi existe, que padrão de criminoso existe, porque assim, tem alguns casos que você vai ver que são as mais diferentes pessoas, mas no caso do Ted é muito visto qual era o perfil dele, e ele só ficava com aquele perfil. E tem a questão de uma vocalista, que você verificou, Marisa, que você achou, tanto que nas pesquisas foi uma coisa nova que apareceu, que você não tinha nas suas pesquisas quando você fazia o caso pro TikTok. Qual é essa curiosidade, Marisa? Que tem uma banda, na verdade, essa banda é bem conhecida, sempre toca nas minhas playlists do TikTok, que é a banda Blonde. Essa banda fez muito sucesso, recentemente a Miley Cyrus fez um cover, de uma música deles que voltou a ter sucesso. Podem procurar, essa banda é muito boa. E a vocalista dessa banda, Debbie Ryan, depois de anos também ela percebeu que ela pegou uma carona com o Ted, né? Ele ofereceu uma carona antes mesmo dela ter a banda. Ela entrou dentro do carro, só que ela percebeu que o carro era muito estranho, que era esse Fusca. Por isso que ela lembra claramente, né? Porque depois ela viu na televisão o raio do Fusca, ela percebeu que era o Ted, até por conta da aparência. Só que ela começou a tretar com ele, falou pra ele que ela ia descer do carro, ele não queria deixar ela descer, só que ela conseguia enfiar o braço pra fora do carro, abrir a maçaneta, ela se jogou do carro em movimento. Só que outra vítima que sobreviveu, que foi essencial para que o Ted fosse preso, foi a Carol, né, Thiago? Sim, a Carol, no dia 8 de novembro de 71, ela tinha os seus 18 anos, ela estava num shopping esperando, quando o Ted ele vai lá e afirma que é policial. Isso é uma das questões que achou que foi, digamos, um infortúnio pro Ted, ele falar que ele é policial, foi uma coisa que ela gravou bastante na memória quando ele disse isso, e disse que o carro dela tinha sofrido uma tentativa de roubo. Ele falou: olha, seu carro sofreu uma tentativa de roubo, e ele falou: ó, você tem que vir comigo para ver se está tudo bem com o seu veículo. Nesse íntere, ele tentou algemar e sequestrar ela, porém ela conseguiu abrir a porta do carro dela e fugir. Nessa coisa toda, ela já foi direto para a polícia. Então essa foi um infortúnio do Ted, ele não conseguiu pegar ela, ele teve aquela mesma questão de teve algum problema, tentou, não conseguiu. Ela vai ser a peça-chave para começarem a dar um
rosto para esse sequestrador. Tessa, mas só o adendo, isso aconteceu em 1975, no dia 8 de novembro, tá bom? E acontece, né, que ela conseguiu gravar bem o rosto do Ted. Nessa altura, agora entrando mais na ponta da investigação, né, como a gente falou, uma coisa que dificultou bastante é que o Ted viajava o país. Nessa época não tinha tanta comunicação assim, então meio que tinha várias investigações individuais, eles não conectavam as informações. Então, em certo estado tinha uma testemunha ocular, certo estado eles tinham outra informação, e ficava meio que cada estado por si. Isso é uma coisa que atrapalhou, mas depois quando eles reuniram essas informações, é uma peça-chave mesmo, e a Carol foi muito importante porque ela gravou muito bem o rosto dele. Tanto que até no último julgamento ela faz questão de ir até lá testemunhar contra ele. Basicamente, eles começam a reunir aos poucos as informações. Então eles já tinham um perfil, depois de um tempo eles conseguem o primeiro nome, na verdade eles conseguem tipo Ted, depois eles fazem os retratos falados, tem as testemunhas, se sabe daí que o carro do suspeito era um Fusca bege. Só que qual que é o problema do Fusca nos anos 70? Que ele era o carro mais popular da América e do mundo. Era achar uma agulha num palheiro. Exatamente, parabéns, seu cocô. É um Fusca bege, agora você vira aí pra achar. Tinha muito Fusca, sendo que, tipo, eles até, por exemplo, no documentário eles mostram certinho os números que tinham e tal, só que, tipo, eram milhares, e ainda por cima tinha a possibilidade de Ted não ser o nome do cara. Então, assim, foi uma busca muito difícil. Sim, e a gente vai dizer que é muito importante esse retrato falado, porque a Elizabeth Crawford tem um papel também relevante nisso, que ela começa a suspeitar do Ted, ela começa a ficar com as suas pulguinhas atrás da orelha, e ela chega a denunciar ele. Isso, Marisa? Gente, assim que ela percebeu, assim, que, putz, acho que meu namorado é o serial killer, uma das primeiras coisas que ela fez foi pegar o telefone, ligar pra polícia e afirmar que ela tinha essas suspeitas contra o Bundy em relação às mortes. E a Elizabeth foi muito crucial até também pra investigação, porque eu acho muito interessante, né, mesmo assim, sendo uma pessoa importante pra ela, ela não hesitou em chamar a polícia e tentar ajudar. Sim, aí a polícia para de ter um monte de suspeitos, para de andar em falso e consegue se concentrar numa pessoa só, que é o Ted. E depois disso a polícia começa, parece um dominó depois, que vai estar vários estados que ele ia, ele tinham crimes que eram relacionados a ele, eram parecidos, e a polícia conseguia ligar os crimes a ele, a viagens que ele fazia. Então, esse retrato falado é o retrato mais importante, essa Carol Daron, que é, digamos, a peça-chave de achar o Ted, porque sem ela, a Elizabeth Crawford não teria ligado para a polícia, não teria falado, e esses crimes poderiam ainda passar impune. Certeza, né? E foi em 75 ainda que eles já estavam de olho nesse carro, nesse Fusca bege, quando o Ted é preso pela primeira vez durante uma patrulha de trânsito no estado de Utah. Tinha esse oficial de trânsito chamado Bob Hayward, e ele viu esse Fusca bege passando lá de madrugada, com a luz apagada, dirigindo meio rápido, furou o sinal vermelho, ele achou muito estranho, ele lembrou de todas aquelas histórias e mandou o carro parar. E era justamente o carro do Ted, né? Mas até então ele não tinha essa noção. Só que olhando o carro, ele viu que tinha luvas, cordas, saco de lixo. Ele achou suspeito, mas ele achou que até então era só um ladrão. Então ele prendeu o Ted preventivamente. Só que daí apareceu a Carol. Ela botou ele no paredão, foi lá, todo mundo identificando. Sabe aquele negócio que eles põem o pessoal na parede? Ah, é o suspeito número 1? Não. Suspeito número 2? Não. Fizeram isso, ela reconheceu o Ted e daí ele foi levado a julgamento. Só que o que acontece? Ele seria condenado até então pela agressão que ele fez contra a Carol, por essa tentativa de sequestro. Ele foi condenado, ele teria sido condenado a 15 anos de prisão só contra isso, mas foi aí que alguns detetives começaram a perceber que, tipo, esse cara fez mais coisa, né, Thiago? Sim, eles começam a ver vários paralelos de estados que eles estavam, eles começam a puxar o histórico criminal, o histórico de viagens, e começam a ver que começa a bater e começa a se formar um caso muito maior do que eles começaram. Então, eles viajaram e eles decidem entrevistar a Elizabeth. A Elizabeth fala que várias vezes, quando o Ted ia para essas viagens, ele voltava com objetos estranhos que não pertenciam a elas, coisas femininas.
e ela suspeitava que o Ted vinha com essas coisas que ele tinha roubado, e aí ele sempre, quando ele ia confrontar, ele ameaçava ela, abusava dela verbalmente, ele era agressivo. Então ela também já começou a notar esse comportamento estranho, essas coisas estranhas aparecendo na casa deles. Que uma coisa que ele diz pra ela, né, que se você contar qualquer coisa, eu vou quebrar o seu pescoço, só pra vocês terem uma noção o que era essa coisa verbal, tá? Era uma coisa muito intensa, ele ameaçava ela de morte. Sim, e a gente tem que começar a falar dos 3 principais investigadores, que foram o Jerry Thompson, que é o investigador de Utah, o Robert Keppel, que é de Washington, e o Michelle Fisher, que é do Colorado. Então eles começam a reunir informações, trocar figurinhas, para cada um conseguir processar o Ted. Então, quando começa, digamos, as sentenças, ele começa a ser processado em todos esses estados. O que aconteceu, né? O Ted começou a perceber que as coisas estavam ficando meio foda, né, pro caminho dele. Então, ele tinha um advogado, só que ele treta com esse advogado e ele decide que ele vai ser próprio advogado, né? Porque ele era estudante de direito, ele poderia fazer isso. E sendo bom manipulador e mentiroso que ele era, ele começou a convencer a galera, né? Até então ele tava meio que numa prisão, depois ele foi transferido pra essa delegacia, a delegacia de Pitkin County Courthouse. Então ele começa a dizer, putz, cara, é que eu preciso estudar pra minha defesa, né? Eu poderia ter acesso à biblioteca. Os caras deixam o cara estudar sem algema, e ainda por cima, né, essa biblioteca ficava no 2º andar da delegacia, e a janela não tinha nenhum tipo de grade. E no dia 7 de junho de 1977, ele tava lá estudando, ele viu que os policiais que estavam cuidando dele se distraíram, e ele pulou do 2º andar do prédio e fugiu. Ele ficou 6 dias desaparecido, ele invadiu vários trailers, pequenas casas, assim, pra conseguir comida e tal. Tanto que, apesar disso, ele volta, assim, muito magro. Parece o momento que ele volta do documentário, assim, que tá cheio de câmera tirando foto dele, e dá pra ver, assim, que ele tá malzão, assim, de fome, né? Você percebeu isso, Thiago? Sim, nossa, ele tá quase raquítico, é muito mais magro. Isso me chamou bastante atenção. Aí começa o circo midiático em cima do Ted, porque assim, o circo já tinha começado com advogar, ele teoricamente ele não era advogado, porque ele não tinha se formado, mas um estudante de direito que dizem cometer vários crimes. Aí ele tenta fugir. Então, só começa a aumentar a retórica, e o Ted sempre, em todas as entrevistas, ele vai lá e fala que ele é inocente, que a polícia tá prendendo ele de forma injusta, que às vezes ele dá até aquela, vocês estão prendendo o cara errado e estão deixando o cara mal à solta, sabe? Para que, tipo, desacreditar a polícia mesmo. Então, essa primeira fuga é quando começa o circo midiático. E aí a gente vai ter as questões de, por o Ted ser bonito, eu vou botar muitas aspas. Muitas aspas. Tem gente que tem gosto peculiar, né? Mas pelo amor de Deus. Bom, gosto é gosto, não se discute. E aí começa esse circo midiático que vira o caso. Então todo mundo começa a dar atenção. Esse caso começa a virar, tem já uma repercussão nacional por causa dos crimes. Então vira esse circo midiático, e de novo, dia 30 de dezembro de 77, ele foge novamente. Dessa vez, claro, ele aprendeu com a primeira, ele tenta criar um plano um pouco mais elaborado. Ele já tinha recebido várias cartas e várias, digamos, admiradoras, que isso é uma coisa que eu achei inacreditável, né, nesse caso, admiradoras dele, que achavam que ele era inocente, que ele era aquele cara que estava sendo acusado injustamente. E dentre elas tem a Carol Ann Bone, que ajudou ele a guardar $500. Então o que acontece, né? Ele juntou essa grana junto com a Carol, então ele decide perder mais peso. Ele já tava bem magro, ele perde mais 16 quilos, ele vai comendo cada vez menos. Nessa época ele tava preso numa cela meio que improvisada, então tipo assim, não era aquela coisa super protegida. Então ele começa a pegar mais livros emprestados pra que ele possa meio que fazer uma escada e subir por cima da cela pra ele fugir, porque meio que tinha uma espécie de vão. E como ele tava bem magro, ele conseguiu passar por dentro desse duto e fugir. E pensem, tá? Ele fugiu no dia 30 de dezembro, que era próximo do ano novo. Então não tinham tantos policiais no dia, e ele de fato consegue fugir. Ele só é encontrado meses depois, ele só foi encontrado em fevereiro, ou seja, ele ficou mais de um mês fora, e dessa vez ele fez mais vítimas. Ele matou mais 4 mulheres desse período, tá? Algumas delas eram colegas de quarto que estavam dormindo
no dormitório, ele invadiu e atacou elas brutalmente. Esse caso ficou bem conhecido, inclusive, por conta da violência que ele usou contra elas. E no dia 9 de fevereiro de 1978, ele fez outra vítima, dessa vez a Kimberly Leite, que tinha 12 anos. Ele sequestrou, mutilou e jogou o corpo dela no rio. Se eu não me engano, o corpo da Kimberly nunca foi encontrado e ela foi a vítima mais jovem dele. Ela tinha 12 anos. Só que uma semana depois que ele cometeu esse assassinato, ele foi encontrado, só que o problema dele, né, que nessa fase ele tava usando vários pseudônimos, várias identidades falsas, ele tava roubando vários carros e ele tava usando esse carro que ele tinha recém-roubado na Flórida. Quando o policial percebe, através da placa, que o carro tinha sido roubado, e ele para o Ted novamente, só que ele tava com a aparência meio mudada. Ele tava usando roupas diferentes, ele tava usando meio que um bigode, assim, e as pessoas não reconheceram ele assim logo de cara, não. Então, o que aconteceu? No começo, eu não queria dizer o nome dele, ele falava, não vou falar meu nome, só vou falar com o meu advogado, mas essa máscara assim, começou a ficar bem estranha, daí eles perceberam que não é o Ted Bundy, e ele foi preso novamente daí no dia 15 de fevereiro. Depois de tudo isso, dia 15 de fevereiro ele foi preso, e aí começa o julgamento. E digamos que se o frenesi midiático já tinha começado na primeira vez, agora tá num nível assim. Eu posso dizer que pra mim, eu acho que eu assim, não vivi na época, mas o que tudo eu vejo em documentário, em entrevista, que o que chega mais perto, eu acho que passa pelo nível de importância, é o caso O.J. Simpson. Com certeza. O caso do Ted é super midiático, a mídia tem um papel muito grande no caso do Ted para popularização do nome dele, e aí ele começa a gostar disso, ver que ele já tinha essa questão muito, e ele sempre achava que ele ia ser inocente, e essa questão de ele atuar como próprio advogado, a mídia adorou, porque isso vendia jornal adoidado, literalmente foi um circo. Foi a primeira vez na história que um julgamento desse nível, um julgamento de um serial killer por conta de homicídio, foi transmitido pela televisão. Era tudo transmitido ao vivo, foi a primeira vez que isso aconteceu. Não tenho certeza se foi no mundo, mas eu tenho certeza que pelo menos foi nos Estados Unidos. Depois isso acabou ficando até que meio comum quando mais casos como esse começaram a acontecer. Ele até era o homem mais conhecido do momento. Ele era a pessoa mais importante, era a pessoa que mais estava nas notícias. Ele tinha muita ciência que ele ia se safar. Ele se achava inteligente, ele achava que ele ia se safar e que não tinha como ele perder esse caso. E vamos lá, Marisa, como que se dá o grande fim do Ted Bundy? Como eles pegam o Ted, como ele perde o caso de vez, assim? Sim, por mais que ele tivesse essa autoconfiança, inveja, gostaria, né, não tinha como ele escapar, gente. Tava tudo apontando que era ele, mesmo nessa época não tendo DNA, que se tivesse DNA, esse caso teria sido solucionado muito antes. Mas, né, além de todas as testemunhas, como a Carol e outras pessoas, principalmente esses últimos 4 crimes que ele fez, ele invadiu o dormitório, teve muitas testemunhas. Eis que um dos investigadores teve a brilhante ideia, porque ele percebeu que os corpos tinham mordidas, né? Ele mordia o corpo das vítimas, e a arcada dentária, ela funciona muito parecidamente como as impressões digitais. Cada pessoa tem uma arcada dentária, praticamente, então ele teve a brilhante ideia de tirar um molde dos dentes do Ted para comparar com as mordidas que estavam no corpo. E essa parte, eu fico feliz, assim, de ter sido gravada, e ela tá no documentário, porque a gente consegue ver momentos que a alma de uma pessoa deixa o corpo dela. Porque o que acontece? Tava tudo sendo gravado, eles estavam entrevistando o Ted, e esse excelente investigador chega e fala pro Ted, ó, seguinte, a gente viu assim que o corpo tinha umas mordidas e tal, e a gente vai tirar o molde dentário seu pra gente poder comparar. O Ted, muito debochado, fala que ele não poderia fazer isso, porque ele precisa de um mandato pra fazer isso, e esse que o investigador tira o mandato, fala assim, mas o mandato tá aqui, meu amor. E, gente, a cara que o Ted faz é impagável. É impagável. Tem a foto, eu mostro na live, o pessoal dá muita risada, porque ele abre os olhos, assim, de um jeito tão grande, assim, ele toma um susto. Tudo foi gravado, né? Ele tirando o molde, assim, dá pra ver o desespero dos olhos dele, porque ele percebeu, legal, não tem mais pra onde eu ir, eu vou ser preso, eu vou ser condenado à morte, e mesmo assim, ele continuou acreditando, porque ele poderia, se ele quisesse ter feito um acordo e não ter ido pra pena de morte. Sugeriram pra ele, ó, faça o acordo que
a gente troca pra prisão perpétua, só que ele era tão autoconfiante que ele achava que ele ia conseguir se safar, que ele preferiu não fazer um acordo. Que louco pensar nisso. Sim, e outra coisa que eu acho bastante, digamos, incomum é a Carol Bone. Ele vai ter até uma filha com ela, né? Sim. E ela vai testemunhar em favor do Ted, vai descrever ele como uma pessoa amável, afável, paciente, pra, digamos, desmistificar toda essa brutalidade que o caso mostrava, sabe? Lembrando que é outra Carol, tá, gente? Porque tem duas Carols. A que testemunhou contra e tem essa outra moça que trocava cartas com ele. E eles eram namorados. E durante um dos julgamentos, o Ted tem a brilhante ideia, né? Tava lá, assim, o juiz, né? Ele fala assim, excelentíssimo, para aqui, deixa eu fazer uma coisa. Ele vira pra Carol, tudo tava sendo gravado. Foi totalmente um jogo de mídia. E ele pede ela em casamento no meio do julgamento. Romântico demais. E a Carol aceita e tudo tava sendo gravado. E as pessoas ficaram, meu Deus, eu não acredito nisso. Ai, ai, ai. Teria que dizer. Ai, é um circo midiático. Não, esse caso é realmente inacreditável, assim, como a mídia faz esse circo e o Ted sabe explorar muito bem isso. Ele sabe explorar muito bem isso, porque, assim, na hora que ele faz isso, acabou no dia do julgamento. Acabou, porque, sabe, nem os advogados sabem o que fazer, nem o juiz sabe o que fazer, e ele ainda passa como, como ele é um menino legal, ele tá tentando se defender e ainda pediu ela em casamento. Olha que romântico. Nossa, que incrível. Ai, meu Deus. É por isso que eu tenho ranço nesse caso, gente. Ai, tenho muita raiva dele. Não sei, assim, é óbvio o motivo da raiva, mas sei lá. Ai, se eu pudesse, eu chamava ele de palhaço. Na frente dele saía no soco, se eu pudesse. Não, eu falo mesmo, de verdade. E vamos lá, que pra mim esse caso termina, assim, de uma maneira inacreditável, porque o juiz, ele faz todo um discurso dizendo como o Ted Bundy seria bom para a sociedade, como ele é uma pessoa bem articulada, como ele poderia ter sido uma grande pessoa, como ele poderia ter sido um ótimo advogado. Chega uma hora, sério, no documentário eu fico pasmo com isso, desculpa, é que esse caso, vocês já notaram que a gente odeia o Ted Bundy, aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, sabe, mas... Vamos todo mundo comentar a hashtag todos nós odiamos o Ted Bundy. Vamos levantar essa hashtag aí no Twitter, em todas as redes sociais. Por favor, porque o juiz, ele fala tudo isso, fala um monte de coisa. Parece o discurso do Big Brother, né? Elogia, mas ó, você tá fora, vai morrer. Exato, nossa, parece o Thiago Leifert dando um discurso. Pedro Bial chora. Ele vai ser condenado depois desse discurso todo polido, dizendo como o Ted podia ser um cidadão de bem e não quis ser. Ele foi condenado à morte em cadeira elétrica no dia 24 de julho de 1979. E já no dia 7 de janeiro de 1980, o Bundy ele foi julgado por matar a Kimberly Lynch, mas dessa vez permitiu que seus advogados o representassem. Dessa vez ele já sabia que não tinha muita escapatória, ele já sabia que estava perdendo e eles estavam tentando de novo colar a pecha de absolvição por insanidade. Com certeza, mas não dá certo. Ele é condenado pela terceira vez a sentença de morte. Que maravilha, morre 3 vezes, né? Vaso ruim não quebra, né? Vai pedir música no Fantástico, música no Inferno. É verdade. Mas, né, vamos para os finalmente, né, sobre a morte e a vida dele na prisão, né, porque, como a gente sempre fala, essas pessoas que são condenadas à morte, a morte não é imediata, sai dali, eles já levam e já matam. Elas têm que esperar no raio do corredor da morte, que são anos até que o do Ted foi rápido, na verdade, né, comparado com os outros, 9 anos depois, porque tem outros, assim, tem uns que estão até hoje esperando, tipo, 30 anos. 20, 30 anos. E, Marisa, vamos falar sobre algumas coisas estranhas desse caso. O Ted, ele tem uma filha quando ele tá na prisão. Como é que isso se dá, assim? Você tem alguns livros, algumas entrevistas? Porque no filme do Ted Bundy aparece que foi uma coisa meio que, tipo, os guardas deixaram ele, mas também não é nada muito certo, né? Tem muito exatamente como que isso aconteceu. Eu acho que até o que tá no filme talvez faça sentido, sim. Mas depois de um tempo ele acabou se divorciando da Carol e tal. Tem algumas fotos
dele com a filha. Eu não consegui achar exatamente como que ela está hoje em dia, nem a foto, assim, não consegui achar. Mas ele teve ainda uma filha com A. Esse é o lance, né? Pra aumentar mais ainda a hipocrisia do caso. Porque ele ficou conhecido como assassino de garotas, né? E ao todo, confirmadamente, o Ted matou 36 mulheres. Só que no caso do Ted, a própria polícia já afirmou que pode ter sido mais. Tem investigador que acha que ainda hoje em dia tem alguns casos antigos que não foram solucionados e até hoje os investigadores apontam, pode ter sido o Ted Bundy nesse caso aqui. E ele ainda continua sendo possibilidade para casos que não foram fechados. Então, 36 pessoas é muita gente e no caso do Ted eu realmente acredito que pode ter sido mais. O caso do Ted, como eu sempre digo em alguns casos, é muito difícil precisar os números porque esses serial killers que são mais regionais, que eles ficam mais numa região específica, é mais fácil contabilizar, mas esses que se deslocam, eu sempre tenho um pé atrás. Sim. Ele pode ter feito muito mais que isso. Eu sempre digo que serial killer a gente sempre tem que pensar que foi pra mais, né? Nunca pra menos. Sim, porém temos o grande e famoso caso do criminoso que confessava tudo e não era ele. Tem que trazer esse caso um dia, porque esse caso é bem interessante, que é do Assassino Confesso, tem um comentário também dele na Netflix, mas esse a gente fala outro dia, o que acontece também, né? Tem gente que gosta de levar a fama, né? Mas, só pra gente encerrar e falar um pouco mais de bizarrice, que a gente sabe que vocês se interessam por isso, depois assim, o Ted Bundy viu que já tava fudido, não tem outra forma melhor pra explicar, então ele começou a falar tudo. E chega um momento assim que o serial killer desiste, fala, vamos falar tudo, eu tô ferrado mesmo. Então ele acabou confessando que em alguma das vítimas, aproximadamente 12, ele pegava uma serra e cortava a cabeça dela e por algum tempo ele guardava a cabeça, olha só, e a gente julgando o Ed Kemper, e eu não sabia que o Ted fazia isso, eu descobri durante a pesquisa, e ele guardava elas durante um período, depois delas ele descartava, e ele disse que ele se lembra de uma vez ter pegado a cabeça de uma dessas garotas e queimar na lareira da casa da Elizabeth, né, tanto que ele diz, de todas as coisas que eu fiz para Elizabeth, essa provavelmente é aquela menos perdoaria, pobre Liz. E é engraçado porque tem a foto dele na lareira com ela, né? Daí você pensa nessa história, tipo assim, fica pior a foto. Sim, na hora que você tava falando isso, eu já imaginei aquela foto que eles estão meio deitados na lareira e aparece a lareira. Então, isso. E vamos lá que em dia 24 de janeiro de 1989, ele morre por cadeira elétrica. No caso do John Wayne Gacy, que também a gente já falou aqui no podcast, acho que é o episódio 2. Também muitas pessoas foram em volta da cadeia para comemorar a morte do Ted Bundy, né? Várias pessoas com cartazes, e as últimas palavras do Ted foram: Jim e Fred, gostaria que vocês dessem o meu amor à minha família e amigos. Jim era um dos seus advogados e o Fred era o ministro metodista que rezava pro Ted e rezou na noite anterior dele morrer. Inclusive é bem doido, né? Porque tem foto dele depois que ele morreu, é bem esquisito. Sim, digamos, a megalomania desse caso não parava. A megalomania midiática disso era muito, muito grande. Sim. Bom, Marisa, vamos para as impressões gerais desse caso. O que você sente? A gente nunca ficou claro qual é o nosso sentimento por esse caso, que a gente tem muito de revolta desse caso, mas quais são os seus 5 centavos para esse caso? Eu acho que ódio a gente tem por todos, mas tem certos casos, eu sempre falo que ele e do assassino do Rio Verde eu tenho um pouco mais de ódio, assim. Eu acho que as pessoas constroem essa imagem que ele era charmoso, muito inteligente, mas eu acho que é uma coisa meio superestimada, sabia? Porque eu acho que se eles tivessem a tecnologia que a gente tem hoje em dia, principalmente o DNA, esse caso teria sido solucionado muito mais rapidamente. Eu não vejo ele como uma pessoa tão inteligente assim, sabia? Não gosto, tem vários filmes sobre o Ted tem muito conteúdo, e, gente, se vocês querem ver alguma coisa, vejam o documentário, tá? Porque a maioria dos filmes que tem dele acaba dando essa romantização, e eu não acho isso uma coisa muito agradável. E é uma coisa, assim, que mais me choca no caso do Ted, é até hoje haver fã-clubes dele. Existem muitas páginas do Ted no Instagram, no TikTok, que as pessoas fazem montagens, colocam música romântica
no fundo, coraçãozinho nos vídeos. E eu já me deparei com esses vídeos e eu fico pensando, gente, o que se passa na cabeça de uma pessoa que faz uma coisa dessa? É muito comum. Já vi mais de uma vez. O caso do Ted é um dos que eu conheço que acontece mais romantização. Eu vejo isso também no caso do Richard Ramirez, o Night Stalker em Columbine e por aí vai. Mas o do Ted me surpreende o fato de haver fã-clubes até hoje. E, tipo, não tem nem como dizer que não foi ele, mas foi ele, pronto. E, tipo assim, muito estranho. E você, Thiago? Primeiro, eu acho que o caso do Ted é muito diferente dos outros que a gente falou anteriormente, porque a mídia, ela age de uma forma completamente diferente. A mídia age de uma forma extremamente, eu vou chamar ambígua para não chamar de mau caráter, porque acho que muitas vezes foi mau caratismo e o Ted sabia capitalizar em cima disso e acabava se dando bem, entre muitas aspas, com isso tudo. E sobre essa questão do ódio que a gente tem por eles, tive até alguns amigos que falaram, como que você consegue falar sobre isso e tal? E alguns outros amigos falaram, olha, eu acho legal a visão que vocês têm de não querer ver o cara mal como mal, mal por mal, e sim tentar entender os serial killers. A gente não vai passar pano para nenhum serial killer aqui, isso não vai acontecer nesse podcast, não, e não vai passar pano para ninguém, mas a gente tem que entender como se deu o background desse serial killer. E na questão do Ted, eu acho que o que mais me choca é ele fazer aquela cartilha. E sim, ele deve ter ajudado algumas vidas, e sim, ele deve ter auxiliado algumas pessoas. Ganhou até medalha. Ele continua um grandíssimo filho da puta. Sim, você vê que o Ted Bundy, ele tratava as mulheres pelo que ele queria, sabe? Tanto que a gente não chegou a comentar, mas acho que ele chega a voltar a falar com aquela moça que tinha posses e que tinha rejeitado ele. Ele literalmente, ele volta pra humilhar ela. Ele volta pra... Eles escreviam cartas e, tipo, só parar do nada de escrever pra ela. Então, sabe, ele era super imaturo. O Ted é um caso que eu não consigo gostar por essa mídia que tem em cima. Eu acho muito errado, problemático em muitos casos. E no Ted, as entrevistas dele, pra mim, não são tão... Eu não consigo tirar coisas da entrevista dele. Tanto que no documentário do Ted, o cara fala que eu acho que ele já tá com 200 horas de gravação e o Ted não falou nada de útil pra ele, né? Ele só ficou, tipo, falando como a vida dele era perfeita, como a infância dele era maravilhosa, como ele isso, como ele aquilo. Então, no caso do Ted, eu acho muito confuso entender as entrevistas dele, e são poucas vezes que ele se abre pra falar a verdade do crime dele. Mas assim, eu acho que até continua sendo um pouco interessante pra gente ver esse lado da mentira, né? Mas mesmo assim é ruim ao mesmo tempo. Sim, porque no caso do Ted Bundy, ele é um mentiroso compulsivo. Com certeza. Não tem outro jeito de falar. E mais alguma coisa, Marisa? Acho que é isso. Não quero mais falar desse cara. Esperamos não falar por ele por um longo tempo. Cara, quem sabe num podcast especial, vamos lá, vai que o nosso público gosta. Vou fazer o top 10 maiores filhos da puta da história. Não, tô brincando. Então acho que é isso, galera. Por hoje só. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Pensei em uma forma engraçadinha de abrir. Vamos ver se eu consigo fazer. Apenas um podcast. Não, meu baleiês não tá muito bom mesmo. Você tenta você, Marisa, falar em baleiês apenas um podcast. Apenas um podcast. Seu baleiês tá mais afinado. Beleza, vamos... Tá bom. Eu fiquei pensando nisso, não sei porquê, mas ok. Tá bom. 3, 2, 1...